Bem-vindo você que está entrando aí na live da Capelania UFP, Capelania UFPI, a Capelania Universitária da Universidade Federal do Piauí, onde hoje temos uma live internacional com o grandioso amigo Ilan Schuckmann, diretamente de Israel. Então aqui 15 horas no Brasil, mas lá para ele já são 21 horas, então tá na nossa frente, já está no futuro, né? O Ilan já está vendo aí o futuro aqui do nosso Brasil. Sejam bem-vindos a essa live. Já começamos aí com o Ilan online, foi o primeiro a ficar online aqui com a gente. E sejam bem-vindos, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Você sabe que isso aqui é um local institucionalizado pela Universidade Federal, mas é um lugar também de falarmos, né, das coisas boas que podem apoiar o nosso emocional, apoiar a nossa vida, apoiar o nosso espírito. Ok? Ilan, vamos começar para a gente não perder tempo, porque pela programação que eu vi aqui, agitou muito a nossa conta, né, o convite da live internacional contigo, já acionou bastante, chegaram muitas perguntas aqui para a gente, eu não sei se 1 hora será o bastante, mas para iniciar, eu nem vou fazer uma apresentação, quero que você mesmo nos diga aí quem é o Ilan Schuckmann. Bom, eu sou judeu, né? Judeu messiânico, ou seja, sou judeu que acredita em Jesus e sou guia aqui em Israel. No Brasil eu era advogado, sou casado com a Thaís, que é cantora, temos 2 filhos e também eu sou professor de jiu-jitsu, né? A gente tem um projeto aqui bem legal, bem bacana em Israel para ajudar as pessoas aí através do jiu-jitsu. E é isso aí, estou muito feliz de estar com você, obrigado pelo convite, prazer fazer parte aí dessa live da capelania da UFPI, né? Universidade Federal do UFPI, isso. Legal. Universidade Federal aqui do Piauí. Bem, Ilan, você saiu do Brasil em direção a Israel, como que se deu isso? Você tinha uma vida aqui no Brasil, como se deu a vontade, né, o querer ir a Israel, morar em Israel, habitar em Israel? De onde surgiu essa ideia? Como foi? Bom, eu sempre tive essa ideia, desde que eu comecei a ler a Bíblia, desde ainda de criança, eu tive essa ideia já, criança não, adolescente, eu tive essa ideia de vir para Israel, né? Quando eu acabei a escola, meu avô, que era uma pessoa muito culta, muito de investir nos netos, ele deu para mim, ele deu para todos os netos, né, que ele pôde, para mim também uma viagem. Escolhe um lugar no mundo, vou te mandar, né? Eu não pensei 2 vezes, eu vim para Israel, mas eu tinha 17 anos, eu vim conhecer, foi a primeira vez. Fiquei aqui 4 meses e voltei sempre pensando em Israel, né? Estudei no Brasil, fiz a faculdade e tal. Mas falava já para minha esposa, para Thaís, né, namorando ainda, que eu queria vir para Israel, ela achava que eu era meio maluco, né? Então, quando a gente casou, né, eu quis vir, ela viu que eu não estava muito satisfeito lá. E eu, como sou judeu, tenho a lei, né, do retorno, que chama, aqui de Israel, que permite que os judeus possam imigrar para Israel, né, e já serem cidadãos. Então eu utilizei do benefício dessa lei e vim para cá, viemos juntos, né, com a cara e com a coragem. Tanto a minha profissão como a dela precisam de revalidação aqui, ela é dentista, né? Então eu decidi mudar de profissão e ela ainda, depois de quase 11 anos, ainda está lutando aí para revalidar o diploma, né? Mas aqui a gente tem sido muito abençoado, graças a Deus, né? Tem sido bênção esses anos todos aqui, nossos filhos nasceram aqui, já estão na escola daqui, está muito, muito bom, graças a Deus. Já falam o hebreu com tranquilidade, o hebraico? Eles falam hebraico e português, né? Ainda falam melhor o português, porque a gente em casa fala português. Mas em breve eles vão falar melhor hebraico. Muito bom, amigo. Dessa história que você já contou, pretende retornar ao Brasil? Como é que está o coração de vocês aí? Olha, até é engraçado, né? Minha esposa fala que ela não vê criando os filhos dela no Brasil. Realmente, aqui, olha, para a criança, para a família, é um país muito bom, muito seguro, né? É muito bom.
Então a gente está feliz aqui. O Brasil é onde eu nasci, o Brasil é minha pátria, minha nacionalidade, né? Então, se um dia precisar voltar, será com muita alegria, né? Mas a gente não pensa em voltar agora, não, né? A gente pensa em ficar aqui. Realmente a gente veio para ficar, mas Deus é que sabe de todas as coisas, né? Então, por enquanto a gente está bem feliz aqui, graças a Deus. Ilan, amigo, a gente conhece Jerusalém e Israel, né, como a alcunha de Terra Santa, né? Então há certa curiosidade, né? Muitas pessoas comentaram sobre isso, como seria a live, né, com um cidadão israelense, né, uma live internacional, a primeira live internacional do nosso projeto, e surgiu muita curiosidade, né? É uma Terra Santa, é um centro, digamos assim, de muitas religiões. Como que você aí presente aí nessa terra consegue avaliar e mostrar um pouco para a gente, algo que a mídia às vezes não mostra na sua completude, como é o mover de várias religiões no mesmo lugar, no mesmo território, se há realmente essa disputa tão acirrada, como é que é o respeito mútuo, como é que você, como brasileiro, né, chegando em Israel, mas também judeu, como é que avalia esse cenário e consegue contar um pouquinho para a gente? Olha, como a própria Aratusa pôs aqui, né? A mídia não mostra que Israel é um país seguro, né? Então, assim, na maior parte das vezes, Israel é muito seguro e não tem conflito, né? Dentro do país, do que é denominado Israel. Aqui é o principal lugar para os judeus, né? O Muro das Lamentações é o lugar mais sagrado para os judeus no mundo, né? Para os cristãos, o lugar mais sagrado também, Jerusalém, pertinho do muro, é a Igreja do Santo Sepulcro, né? Ou o Jardim do Túmulo, ou os dois, né? Lugar mais sagrado. E para os muçulmanos, é o terceiro lugar mais sagrado do mundo. O primeiro fica em Meca, o segundo em Medina, o terceiro em Jerusalém. Então você tem em Jerusalém as três religiões monoteístas convivendo, na maior parte do tempo pacificamente, né? E aqui também é berço de mais duas religiões, também tem aqui como sede, né, os Bahá'í, que não sei se vocês já ouviram falar, mas procura depois aí no Google, tem informação deles em português, Bahá'í, e os drusos também tem, não é em Jerusalém, mas em Israel, os lugares mais importantes para eles são aqui, né, os lugares mais sagrados. Então não é só das três principais religiões, também tem os Bahá'í e os drusos. Conflito existe, é claro que existe, né? Tem atenção, principalmente quando a gente fala na questão mais da Cisjordânia, na faixa de Gaza, né? Mas dentro de Israel você vai sentir isso muito menos, né? Quem já veio aqui, você já veio, muitas pessoas aí que estão na live já vieram. Na maioria das vezes você não sente o conflito, né? Você passa por aqui em paz. Eu tô aqui há 11 anos e já passei aqui por um conflito que teve com a faixa de Gaza e me senti muito seguro, muito bem, né? Então é um país muito seguro, as três religiões convivem na maioria das vezes bem, né? Não vou dizer que todo mundo se ama, mas convive. A gente entra ali em Jerusalém, tem uma cidade, Jerusalém Velha, né? É uma cidade pequena, digamos assim, comparado com as metrópoles que temos hoje, mas existem os bairros designados pelas religiões, então, né? E está todo mundo ali naquela mesma comunidade, digamos assim, né? E como vocês têm falado, como a experiência que a gente teve aí também foi de segurança, claro. Inclusive você, como foi, não seguia nenhuma das viagens, a gente entrava inclusive em Jericó, que é de domínio, né? Não judeu, né? Mas você, como judeu, conseguia entrar lá, né? Exatamente. É o que você acabou de falar, Jerusalém, a cidade antiga, né, a cidade velha de Jerusalém, a cidade murada, ela tem 1 quilômetro quadrado, ela é pequena. Moram ali dentro 40 mil pessoas, entre muçulmanos, cristãos de todas as denominações cristãs, evangélicos, católicos, ortodoxos, armênios e judeus, né? E tudo misturado ali nesse 1 quilômetro quadrado.
em paz, né, na maioria das vezes. E também a gente foi para Jericó, que é território da Autoridade Palestina, não é considerado Israel, né? E eu, como guia, entrei, e Jericó normalmente também está muito tranquilo. Jericó, acho que da Autoridade Palestina é o lugar mais tranquilo que tem. Super tranquilo de visitar, nunca tive problema para entrar em Jericó. Boa. Pelo contrário, o pessoal de Jericó quer que a gente entre, porque a gente leva os turistas, né, que levam o dinheiro para eles. Sim, claro, tem essa questão econômica toda envolvida, né? E fala em segurança, Ilan, né? Você também for trabalhar com turismo. Quando a gente já pousa ali no aeroporto, né, no Ben Gurion, a gente já vê a sensação de segurança, né? O nível de monitoramento, todo mundo ali já está sendo observado. Então a entrada já é segura, né? No território israelense, né? Já é bem seguro e é normal, às vezes, uma pessoa do grupo sempre ficar parada lá na salinha para eles fazerem umas perguntas ali mais detalhadas, né? Então, isso é normal. Se você vier para Israel, te pararem na salinha lá, não se assusta não, isso é normal. É para sua própria segurança, né? Eles não querem ninguém entrando aqui que não deveria estar aqui. E você vê, é tudo muito monitorado, o país é pequeno, tem câmera para todo lado, né? Para quem não sabe, o país é menor do que o estado do Sergipe, né? Que é o menor estado do Brasil. Então é um país pequeno. Quantas pessoas vivem no Piauí hoje, mais ou menos? Bem, aqui só em Teresina você já tem uma ideia, né? Em Teresina não chegou nem a 1 milhão, né? Que é a capital, não chegou nem a 1 milhão de habitantes. Jerusalém também não tem 1 milhão, né? Ainda. Mas talvez dá para o tamanho de Jerusalém seja o tamanho de Teresina, mais ou menos, né? Eu acho que nem isso. Mas, meu Nem. amigo, eu ia fazer o link para isso. Já que a gente está falando dessa segurança e é um país totalmente monitorado, né? Então, para onde a gente vai, claro, tem ali tecnologias que podem até reconhecer facialmente você, né? E há uma sensação de segurança com relação à tecnologia. A gente sabe que Israel também é muito linkado à tecnologia, né? E esse nosso projeto aqui, da Capelania Universitária, eu sou o coordenador do projeto, eu trabalho aqui na universidade, no Centro de Tecnologia, então a gente trabalha muito próximo dessa questão da tecnologia. O vice-coordenador, o professor Nelber, também é da engenharia elétrica, também da tecnologia. Então a gente sempre ouve falar dos avanços tecnológicos em Israel, né? Tá sempre uma tecnologia de ponta. A própria câmera, por exemplo, que a gente está usando no celular, a gente sabe que teve aí um desenvolvimento muito forte com relação a isso. Como é que é o impulsionar da tecnologia em Israel? É muito voltado para a segurança exatamente, ou é a tecnologia pela tecnologia? Como é que você pode abrir aí essa cortina para a gente? Olha, posso indicar um livro que chama Israel, Nação Empreendedora, tá? É bem interessante esse livro. E Israel, Nação Empreendedora, tá? Tem em português, tá? Como lançar em português. Com certeza tem muito incentivo para a segurança, né? Não sei se você ficou sabendo agora, a gente teve conflito cibernético com o Irã, ficou sabendo? Não sei se saiu aí no noticiário. Sim, sim. Mas aqui, nesses dias, saiu para você fazer curso de ser hacker, cursos aprovados pelo Ministério da Defesa aqui de Israel, para você trabalhar nessa guerra cibernética com o Irã, né? Então ele é um país de muita iniciativa, de desafiar os limites, desafiar o que está certo, sabe? As pessoas aqui são desafiadas a falar, não, isso está errado, eu vou conseguir fazer, eu vou mudar esse paradigma e eu vou avançar. Então, muita coisa surge em Israel. Muitos programas que a gente usa surgem aqui, né? O Waze é de Israel, né? O Waze, isso. O Waze tem aqui fábrica da Intel, os processadores Pentium começaram aqui também. Então, é muita coisa. Na área de medicina também, muito desenvolvimento. Estou agora para já recebi turista que veio para fazer cirurgias. Falaram que no Brasil não tem mais jeito. Você faz tratamento ou nos Estados Unidos ou em Israel, mas o médico indicou para eles fazerem em Israel.
E agora eu estou para receber, ano que vem, parece que vai ter um projeto aí que vai vir bastante turista na área de dermatologia, na área de estética, na área de diabetes também. Estava falando hoje, inclusive, com um agente de turismo que está trabalhando nessa área aí. Então, é muito incentivado aqui a questão de desenvolvimento de software, de aplicativos, de startups. E é muito comum você ir à falência e isso não é visto como um fracasso, né? Você quebra e você faz outra até você ter sucesso. Né? Aqui em Israel, se você tiver um empreendedor que ele não fracassou e você tiver um que já fracassou, você vai preferir contratar o que já fracassou, né? Ele tem experiência e ele vai para frente. O que não fracassou ainda vai tomar um tombo grande, entendeu? Ele vai ter que aprender ainda com fracasso, então o outro já aprendeu alguma coisa. Ainda. Então, essa questão da gente não ver vamos dizer, um fracasso como algo humilhante, pelo contrário, como aprendizado, incentiva as pessoas a tentarem de novo até conseguir desenvolver alguma coisa. O que mais tem aqui é startup quebrando, e a pessoa que começou uma startup já vai fazendo outra. Israel é o país mais listado na Nasdaq, né, depois dos Estados Unidos próprio. Isso. É Israel, né? Tem mais ações na Nasdaq. E é a fonte de renda número 1 do país, é alta tecnologia, né? Pronto, era nesse link que eu ia mexer contigo. A gente sabe da questão religiosa, do turismo religioso em si, e esse patamar da tecnologia, né? E você acabou já respondendo uma outra pergunta que já tinha, que é essa principal fonte de renda, que, por incrível que pareça, para alguns não é tão aberto assim, mas é a questão tecnológica, né? Uhum. Agora eu percebi que a mãe do Ilan entrou, né? Tá dando boa tarde aqui. Essa é conta da sua mãe, é isso? Isso, minha mãe tá aí, meu sogro tá aqui, minha cunhada tá aqui também. É uau! O pessoal que está entrando. Boa tarde a todos, shalom a todos. O pessoal que está entrando, está gostando da nossa live, você pode clicar aí no aviãozinho que tem embaixo e enviar para outras pessoas e convidá-las para participar também. Você pode aproveitar e mandar alguma pergunta, alguma curiosidade que você tenha sobre Israel. A gente já tem muita pergunta aqui, na verdade, mas com certeza queremos atender ao máximo possível. Prazer em conhecer a senhora também. Qual é o nome dela, Ilan? Pela conta aqui não dá para discernir bem. Da tua mãe. Paulina. Paulina. Prazer em conhecer. Prazer em conhecê-la. Meu amigo Ilan, mesmo a gente sabe que essa fonte de renda tecnológica sim chama muita atenção, mas o famoso de Israel vai ser realmente esse centro religioso. E nós sabemos que você já nos colocou aí essa visão e o respeito mútuo. Eu lembro que até na época que a gente estava aí, você era o nosso guia, você falou também que já tinha, inclusive no exército de Israel, drusos, né, também em altas patentes, né? Então o nível de respeito e tolerância também tem aumentado, tem sido exemplo em muitas áreas. Mas a gente sabe que é o religião que mexe muito, que a Jerusalém é famosa por essa fala de religião, Israel está nesse modo. É possível, mesmo nesse ambiente tecnológico, a gente sabe que nem todos em Israel são religiosos propriamente dito, né? A população não é ligada a isso propriamente dita, a parte mais moderna, pelo menos. Mas é possível levar uma vida, né, espiritual, uma vida, digamos, nessa paz espiritual, voltada ao espiritual em Israel, no território de Israel, ou alguma coisa tira essa paz espiritual? Olha, não, realmente é possível, sim, é bem possível. Acho que tem muita coisa que tira a paz espiritual, né? Tem no fim, tem conflito, tem muitos lugares, por exemplo, você vai para Jerusalém, é muito religioso, até extrapola, né? Você vai para Tel Aviv, é muito liberal, né? O pessoal não imagina isso, mas Tel Aviv é totalmente liberal, libertinagem, né? Então é bem diferente, é um contraste muito grande. Eu moro aqui do lado de Jerusalém, quando eu vou para Tel Aviv eu sinto que estou em outro país, parece, né? Mas é possível sim, você tem também religiosos vivendo em Tel Aviv, tem religiosos em todo lugar, né? O centro deles mesmo, a maioria é em Jerusalém, mas lembrando a todos que a maior parte dos judeus não são religiosos, tá? Aqui a gente tem mais ou menos 30% de religiosos, a maior parte não é. E quem quer viver
com essa, vamos dizer, espiritualidade, pode viver com certeza. Inclusive, tem muitos, para quem para o pessoal que se liga com o movimento monástico, né? Tem vários mosteiros aqui no deserto, né? A origem dos mosteiros foi aqui perto no Egito, no deserto, e Israel logo chegaram também esses mosteiros, então é um lugar que dá para você você se quiser, né, se colocar num mosteiro aí e ter essa tranquilidade que eles né, dentro do mosteiro têm. É até interessante, aqui do lado de casa tem uma vila árabe, né, em que 100% da população, tem exceção de alguns moradores judeus, mas 100% da população é muçulmana, e tem lá um mosteiro da Igreja Católica, né? Inclusive, eles acreditam que é o lugar de Emaús, né? Onde Jesus conversou com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Então tá lá, no meio dos muçulmanos, um mosteiro lá, uma paz, tranquilidade, bem interessante isso. Né? Então é possível sim. E não falta deserto aqui, né? Deserto é ótimo para você ter espiritualidade onde Deus fala com você, né? Não sei se você lembra, se eu falei do significado da palavra deserto em hebraico. Sim, pode falar. Deserto em hebraico é midbar, né? E o verbo falar em hebraico é medaber. São as mesmas letras. Né? Midbar e medaber são as mesmas letras no hebraico. Então, o deserto é o lugar onde Deus fala com você, né? Não é à toa que ele falou com Moisés no deserto, né? Não é à toa que Jesus foi batizado no deserto, depois foi tentado no deserto. Muitas coisas aconteceram no deserto, né? Boa, meu amigo, boa. Sabia que essa live ia ter muito conhecimento agregado. Vi também que a Thaís já entrou aí. Mais uma amiga aqui, a Edna. Olá, Edna. E olha. A Gilson, se está aí também, bem-vindos. Obrigado por comparecer. A sua esposa também entrou. Sua esposa também entrou, vi Thaís, né? Sim, minha esposa entrou. E bem-vindos a todos que eu não conheço aí também, viu? Bem-vindos a todos. Sigam também a conta do Ilan, né? @ Guia Turístico Israel, né? Exatamente. Sigam porque ele tem sempre aí postado notícias boas, né? Eu tenho acompanhado os últimos videozinhos que você tem colocado lá. Se mostrou ali bem Yehuda. Rapaz, deu saudade quando você mostrou o videozinho, todo mundo abrindo ali os comércios em Ben Yehuda, também ali perto Iafo, né? O VLT, já tinha restaurante. Conta um pouco aí, Ilan, como é que foi esse momento de pandemia em Israel? Como foi o lockdown? Teve lockdown? Quanto tempo ficou fechado? Como é que foi o recebimento, né, dessa pandemia que abateu o mundo todo? Mas como foi que Israel trabalhou? Olha, Israel em primeiro lugar, vou falar isso já. Quero entrar em política, hein? Não é esse o objetivo, porque o que eu vou falar que não vale para você usar no Brasil como política. Com certeza. A ideia não é tanger a política em si, mas o relacionamento, como é que vocês se comportaram como sociedade. Israel decidiu fazer o lockdown geral, né? Então, fechou tudo, realmente, por praticamente 2 meses. Desde, acho que 15 de março, até agora ainda não abriu tudo, né? Então lembra, né, pessoal, para você não comparar aí com o Brasil, a gente tem um país minúsculo, né? E 2/3 dele é deserto. Então é muito mais fácil de você controlar aqui o que acontece no país, né? É bem diferente de outros lugares, né? Brasil e Estados Unidos são países continentais, então foi a decisão do governo de fechar tudo, de só abrir, ficou aberto só supermercado e farmácia mesmo, né? Claro, no campo, quem estava produzindo, indústria essencial, essas coisas, também estava funcionando. Mas fechou tudo. A gente ficou em casa, pediram para sair o quanto menos possível, né? Teve ajudas do governo financeiras, não suficiente, o próprio governo reconheceu que não foi suficiente, né? Mas, pelo visto, deu certo, né? Porque muitos poucos doentes, relativamente a outros países, e muitos poucos mortos. Não chegou, claro, cada vida é importante, mas não chegou a 300 ainda o número de mortos,
pela pandemia, e já estamos abrindo. Agora, também teve pressão da sociedade, os shoppings, por exemplo, pressionaram para abrir antes e conseguiram abrir, né? Então, também teve muita gente se manifestando contra o lockdown e tal, mas a gente viu que foi uma medida que deu certo para o país, né? Então, hotéis fecharam, empresas fecharam. Hoje eu fui na Ben Yehuda, eu vi várias lojas fechadas, que eu não sei se quebraram, né? Então, não é fácil, não é uma atitude que você faz e não tem nenhuma consequência, né? Tem consequência. Para mim, que depende do turismo, né? Mas para mim não teria jeito também, porque se ficasse aberto aqui, fechado as fronteiras de fora, também não ia ter turismo, né? Então, para mim, que depende do turismo, foi terrível. A minha sobrinha trabalha com turismo, acabou de casar, o marido também, os dois ficaram desempregados, né? Então, está sendo bem difícil, né? Porque a gente está sem trabalhar, mas acho que não teve muita outra opção, né? Como se continuar com fronteira aberta, né? Então, não fazia muito sentido, né? Todos os países praticamente se fecharam, né? Mas agora já estamos com perspectiva de abrir e espero ainda esse ano receber turismo do Brasil. Perfeito, sim, já temos inclusive recebido direcionamentos e convites para já retornarmos aí na época da festa dos tabernáculos, né? Meu amigo, e questão da espiritualidade em si, a gente sabe que também tem os templos, né, e os lugares importantes para cada religião. Mesmo nesse isolamento que foi proposto, como ficou o acesso aos locais ditos santos, né? Como que ficou esse acesso aí em Israel nesse período? Olha, por exemplo, a Igreja do Santo Sepulcro, né, que é o lugar mais tradicional para o povo cristão, ficou fechada. Abriu, acho que essa semana, ou semana passada. Eu postei aí quando abriu, acho que foi essa semana. Então, os lugares... As pessoas foram proibidas, né, de sair de casa. Teve gente sendo multada por sair de casa, né? Então, fecharam os lugares, né? Fecharam a maioria dos sítios arqueológicos, né? O muro, se tinha alguém, era muito pouco, não acompanhei, que é um lugar que fica aberto 24/7, o muro, né? Mas, em geral, fizeram lockdown mesmo, fechou tudo, não teve acesso, né? Para ninguém, né? Na nossa congregação aqui de judeus messiânicos também não funcionamos. As sinagogas fecharam no país inteiro também, né? Então, até porque eles tiveram dados de que muita contaminação aconteceu nas sinagogas, né? Nessa semana a gente já tem uma data especial, né? Que é uma festa, né, bíblica, e vai culminar aí com a abertura, né, da saída desse isolamento. Como é que está o clima, então, para a primeira festa, digamos assim, pós esse momento de isolamento? E que festa é, né? Queria que você falasse um pouco também. Que festa é essa? Essa é uma festa importante tanto para os judeus como para os cristãos, né? É a festa em hebraico a gente chama de Shavuot. Na Bíblia a gente chama de Festa das Semanas, que é a tradução literal da palavra Shavuot. Ou Pentecostes, no Novo Testamento, que foi quando teve a descida do Espírito Santo em Jerusalém, né, para os discípulos que estavam ali no cenáculo, eles estavam reunidos esperando essa descida do Espírito Santo. 50 dias depois da Páscoa, e muita alegria, né, porque ontem já estava tudo aberto, dia 27, hoje é 28, né? Então ontem abriram definitivamente os restaurantes, e hoje o pessoal já pôde receber aí, hoje já recebeu os clientes, né? Então foi uma coisa bem animada, assim, o pessoal ficou bem animado, um momento bem festivo, mas ainda, por exemplo, uma festa tradicional que os judeus messiânicos fazem, esse ano não foi possível fazer, né? Seria amanhã, né? Esse ano não foi possível fazer, porque ainda a aglomeração, né, ainda não tá permitida, né? Justo, perfeito. A religiosidade, né, do povo, da nação como um todo, você acha que contribuiu na obediência ao isolamento ou nas condições? Para ser bem sincero contigo, Ilan, nosso projeto aqui de capelania é esse apoio socioemocional. E a gente tem um dos pilares do projeto é a
escuta, ou escuta voluntária, onde as pessoas podem ter acesso ao nosso e-mail, né, o e-mail da capelania, capelaniauf@gmail.com, até deixando isso aqui publicado para aqueles que precisarem ou conhecerem alguém que necessita, onde a gente escuta, né, a pessoa, ela pode ter um momento de desabafo, onde ela pode contar qualquer coisa que queira e precise de aconselhamento, e a gente usa, então, o aconselhamento nas bases cristãs para dar esse apoio socioemocional. E tem surtido muito efeito. Algumas pessoas têm nos procurado, têm participado desse momento de escuta, têm sido aconselhadas e achado esse apoio tão importante num momento como esse. E a gente viu que houve um aumento, em alguns casos, em alguns momentos, o isolamento social não fez tão bem a pessoas que já tinham um certo gatilho para desenvolver alguns problemas depressivos até, né? Ou coisas mais sérias. Uma das primeiras lives que a gente fez no nosso projeto foi com uma psicanalista, a doutora Andréa Lima, e ela relatou que no consultório dela houve um aumento de procura e todos diziam que era devido ao momento de isolamento, à falta de convívio social. Você acha que a religiosidade, como é que funcionou? Ela atuou beneficamente nos casos de isolamento? O pessoal sofreu mais, sofreu menos? Como é que ficou essa questão em Israel? Bom, é difícil falar que em Israel, mas na minha experiência particular, eu vou dizer porque é difícil, porque são muitos religiões, eu não sei como cada uma acabou fazendo, né? São muitas religiões e muitas denominações diferentes. Mas, para mim, nós tivemos o nosso pastor aqui, todos os dias nós tivemos o que a gente chamou de gotas de Shemin Sasson. Nossa congregação se chama Shemin Sasson. E todos os dias nós tivemos um momento ali de 15 minutos com ele. Todas as sextas-feiras o culto. E ainda mais um culto de oração uma vez por semana de 1 hora. Então foi muito edificante. Foi um momento que deu para a gente ter esse apoio, né, vamos dizer, da religiosidade. Acredito que as outras religiões também partiram para a mesma coisa. Eu tenho contato com uma pessoa que ela é de uma sinagoga progressista, ela é rabina, né? Judeus tradicionais só tem rabino. Ela é uma progressista, elas estavam fazendo o Shabat, a cerimônia tradicional do Shabat, via Zoom também. Acredito que isso contribuiu bastante para os membros da comunidade dela para ter um bem-estar, né? Agora, um dado interessante é que quem mais sofreu, a maioria dos contagiados surgiram no meio dos religiosos aqui. Teve cidades que ficaram isoladas, né? E são cidades de religiosos, e em Jerusalém também, nos bairros religiosos. Mas isso é por causa deles serem meio que desconectados com o dia a dia, entendeu? Eles não têm WhatsApp normalmente. O sistema de informações para eles é mais precário, eles vivem mais isolados dentro da religião, tá? Mas com certeza, na hora da dificuldade, eles foram abraçados ali pelos seus líderes e tiveram essa ajuda, né? Na live com a doutora André, a gente chegou nesse pensamento, né? Ela construiu esse pensamento junto com todo mundo que estava na live, de que a fé importava muito, dava muito sustento nesses tipos de casos, né? Que a pessoa tem que enfrentar uma dificuldade nessa ordem, né? Na ordem socioemotiva, né? Você teria alguma experiência, poderia compartilhar alguma coisa nesse sentido, que a fé ajudou nessa ordem socioemotiva? Olha, a fé, você está falando uma experiência particular minha, de algum conhecido? Se for particular sua ou algum conhecido. Olha, eu creio que me ajudou porque fez eu olhar tudo por um olhar positivo, né? E eu estava precisando, eu vou te falar uma coisa aqui, um segredo, mas esse coronavírus me fez um bem para minha família, a gente curtiu tanta família aqui, né? A gente não queria, claro, que ninguém tivesse perdido a vida, né? A gente fica muito triste com isso, mas particularmente
a gente teve aqui um olhar positivo para isso, em vez de ficar, estamos trancados, não tem nada para fazer, não. Olhamos por olhamos positivamente para o que a gente pode fazer, né? Então, eu e minha esposa procuramos utilizar aí de pregações, estudos bíblicos, assistir juntos, estar com os filhos, fazer atividades, fazer culto doméstico, descansar. Eu me desestressei, porque a vida aqui é uns 2 trabalhos que eu tenho bem agitada, né? O turismo puxa bastante. Então, acho que foi a fé veio para ajudar. Eu tive momentos bem instáveis na minha vida emocional, né? Durante essa pandemia aí. Eu acho que foi um pouco por acalmar, né? Acho que todo mundo não teve jeito, você teve que acalmar, você teve que parar e pensar e rever os seus conceitos. Para mim, nesse sentido, foi muito, muito edificante, né? Boa, amigo. A gente sabe que andando em Jerusalém, a gente sempre sente quando chega na sexta-feira à noite e ali o sábado, quem vem do Ocidente sente um impacto, né, que é o descanso, né, o famoso Shabat, né? E eu vi algumas pessoas comentando sobre essa questão da pandemia, que as pessoas pararam mais em casa e estavam descansando, né? Estavam tendo essa parada. Deu para sentir um pouco disso, que foi um Shabat delongado, foi um descanso delongado? Era todo dia Shabat aqui. Todo dia. Parou o transporte público, parou tudo, trem, tudo. Foi um grande Shabat. Obrigatório. Obrigatório. Para quem não sabe, né, toda sexta-feira aqui à noite, né, quando escurece é o Shabat, é o dia do descanso, para as atividades públicas, inclusive o transporte público, só começa no sábado à noite, né? Então, foi um Shabat obrigatório aí, generalizado, né? Como a Aratuza escreveu aqui, um Shabat global. Shabat global. Deu para sentir bem, todo dia clima de Shabat. É bom você contar a sua experiência em família, porque acho que todo mundo está crescendo muito nisso, né? Está ensinando o dever de casa das crianças, está começando a fazer jogo de tabuleiro para passar o tempo, porque a criança dentro de casa está querendo se mexer, está querendo fazer alguma coisa. Acho que todo mundo está tendo esse tipo de experiência, né? Exatamente. Amigo Ilan, e o Nelber, né, que é o nosso coordenador também, junto comigo desse projeto de capelania, ele até fez um comentário aqui sobre a tua expressão lá do deserto e o lugar de Deus falar, né? Que já que a gente está em Shabat global, e a fé nos auxilia nesse nível aí de olhar as coisas de um foco positivo, então que seja um momento das coisas positivas falarem com a gente, né? E não somente ter pensamentos negativos, né? Que é o que a gente está combatendo tanto aqui na nossa capelania, como apoio, dar esse apoio socioemotivo também, e que seja um tempo, então, de coisas positivas virem na sua mente, seja o tempo de Deus falar com você, de ter experiências espirituais enriquecedoras com a família, né? Ter experiências que te façam bem e não experiências ruins, né? Nem medo, nem esse receio todo. A mídia tem feito uma divulgação enorme das questões negativas da pandemia em si, mas que seja um tempo para a gente cultivar também notícias boas que fazem bem, né? É verdade. É verdade, concordo plenamente, né? A gente tem que desligar um pouco da mídia e ver a realidade por uma mente, renovando a nossa mente, né? Olhando as coisas positivas, né? Porque ficar contando o número de mortos não vai ajudar a gente a melhorar, né? A gente se solidariza com a família das vítimas, mas a gente sabe que olhar pelo foco negativo vai causar mais mal do que bem. Tu comentou agora há pouco também sobre essas lives, né? O pessoal utilizando também o Zoom para fazerem esse momento aí da desenvolvimento de fé, o momento de oração, inclusive, né? E no jiu-jitsu que você também atua, né? Como é que ficou essa parte do projeto nesse momento em que o jiu-jitsu é baseado em contato, né? Como é que ficou no isolamento a questão desse teu projeto? Então, rapaz, acho que a gente comentou aqui depois, a gente errou, porque a gente poderia ter feito algumas aulas aí via Zoom, e a gente acabou não fazendo, né? Uau. Agora voltando, um aluno comentou, olha, eu acho que vocês deveriam ter feito.
Bom, ninguém estava Ah, preparado para essa pandemia, né? E claro, realmente, claro. não tem como treinar jiu-jitsu sem contato, sem ter uma outra pessoa. Mas mesmo assim, a gente poderia ter feito alguns exercícios que dá para manter, algumas técnicas que você pode fazer sozinho. Então, caso tenha algum outro momento que as coisas fechem, a gente vai pensar de fazer diferente. A gente mandou vídeos para os alunos, sim, mas a gente não fez aquelas aulas via Zoom, né? Eu acho que isso foi uma falha nossa aprendendo. A gente acabou dedicando a outras coisas, mas não a essa forma de continuar. Até porque, como você disse, jiu-jitsu é extremo, é contato total, né? Então, a gente ficou meio sem saber o que fazer, e daí o tempo passou, mas agora já estamos voltando, graças a Deus, e domingo a gente já começa com contato normal, né? Graças a Deus. Boa, boa. Me diz uma opinião, você como professor, competidor também, né, do jiu-jitsu, o contributo, né, a contribuição que o esporte traz no equilíbrio da vida como um todo, né? Como é que você aconselharia uma pessoa em tempo de isolamento? Como é que ela faz no retorno, se o esporte tem essa importância mesmo, ou passa apenas por uma atividade física? O esporte é extremamente importante. Cada pessoa deve procurar o esporte que gosta, fazer isso de uma maneira regular, né? Para mim é muito importante você descarregar energia, né? Você libera endorfina, você se mantém em forma. Na questão da arte marcial, você treina também sua mente, você treina também a, como que eu ia falar? Sua disciplina. Então, o esporte é Disciplina. importantíssimo, ele ajuda em muitas coisas, né? Para mim é essencial eu ter o esporte na minha vida, né? Então, eu aconselho a qualquer pessoa aí que esteja enfrentando essa pandemia isolada a fazer um esporte na sua casa, né? Tem aí diversos aplicativos e professores dando aula no Instagram. Você pode pegar aí um pequeno espaço aí da sua casa e fazer uma aula da sua casa de graça, né? Então, aproveita e começa. Não é hora para parar de fazer esporte, é hora para você começar, né? E ter essa disciplina aí, pode ter certeza que vai ajudar muito na sua vida, né? Para mim é muito importante. Eu preciso fazer esporte. Tem uma pessoa perguntando aqui como é que faz para ter aula de jiu-jitsu pelo Zoom com o Ilan. Agora até daria para ter antes, né? Agora a academia vai voltar, então eu vou estar aí na academia, né? Então a gente vai ter aula, a gente vai ter aula presencial. Eu prefiro aula presencial, né? Tô Mas sentindo que tem gente querendo dizer que tem professor de Israel, entendeu? o que não falta é professor de jiu-jitsu bom aí no Brasil, viu? Procure uma boa academia aí, com certeza vai ser bom para você. Na jiu-jitsu posso falar de jiu-jitsu por muito tempo, eu faço jiu-jitsu desde novo, né? E para mim é parte importante da minha vida. Acredito muito nessa modalidade de arte marcial, né? Então, aconselho quem quiser começar um esporte interessante, dinâmico, que precisa de ser inteligente, não é monótono, né? Faça aí jiu-jitsu. Boa, meu amigo, boa. Houve um crescimento enorme aqui no Brasil, não sei se você chegou a saber dessa notícia, dos blogs e sites culinários durante a pandemia. Muita gente começou a cozinhar em casa, fazer receitas novas e fazer experimentos. E eu vi que alguém comentou aqui sobre a culinária, né? Você falar um pouco sobre a culinária. Israel teve esse fenômeno também, as pessoas passaram a descobrir novas receitas em casa e, de repente, que receita você poderia dar para a gente aí, uma receita tipicamente de Israel para a gente tentar fazer aqui no nosso isolamento? Olha, agora de cabeça eu não vou ter uma receita típica de Israel. Eu aprendi nessa pandemia a fazer o molho branco, que eu não sabia fazer, não sabia fazer até agora. Eu sou bom de churrasco, né? Eu faço churrasco. Meu pai é gaúcho, né? Então eu aprendi aí desde o meu pai a fazer churrasco. Então eu fiz bastante churrasco.
O que a gente fez também foi a festa de Páscoa, foi durante a pandemia. Então, minha esposa fez a bolinha do Knedley, que é uma bolinha que a gente come de sopa, com farinha de matzá, né? Farinha de matzá é a farinha do pão sem fermento. É só pão e... O que vai? Vai farinha e água, né, na matzá. Então, a minha esposa fez essa bolinha, mas a gente comprou a massa pronta, né? Ok? Ah, Ficou uma delícia, mas a gente comprou já a massa pronta. Você só mistura com ovo e faz, né? Então foi fácil de fazer. Agora eu aconselho aí vocês, que dá para vocês fazerem aí, é o hummus, né? Aquela pasta de grão de bico. Então você compra hummus, compra grão. Vou dar mais ou menos uma receita aí, tá? Depois procura na internet. Porque eu nunca fiz em Israel essa receita, mas quando eu estava no Brasil eu fiz, tá? O hummus. Porque aqui eu compro, é muito fácil, é mais fácil de fazer, né? Eu compro o grão de bico, põe ele na panela de pressão, até ele ficar molinho. Compra o tahine ou a terrina, né? Aqui é aquela pasta de gergelim. E daí depois que ele ficou bem molinho, o grão de bico, você pega os grãos, põe no liquidificador, põe azeite, põe tahine, põe cebola, põe um pouquinho de alho, bate, e sal, né, a gosto, bate, você vai ter o hummus aí, mas procura uma receita na internet, aí tem várias de hummus, e é uma delícia, é um prato bem da culinária aqui mediterrânea, bem da comunidade árabe, da comunidade judaica, é uma delícia, tá? Então, vale a pena você fazer, não é difícil. Em São Paulo é fácil de encontrar o tahine, não sei aí no Piauí como que é. Você encontra aí aquela pasta de gergelim, Fábio? é raro, mas tem um É raro? supermercado aqui que a gente consegue. No Pão de Açúcar dá para achar. Olha lá, então dá para fazer aí também, Fiz tá? até propaganda já do supermercado. Rapaz, já deu vontade de estar em Israel de novo. Só a receita você falando aí, eu sentindo o gosto, lembrando da faixa de grão de bico, que é maravilhoso, com um pouquinho de azeite, então, de Israel. É uma delícia, né? Fantástico. E o Uma pãozinho delícia, junto, né? aqui tá uma delícia. Exato. Meu querido, o Neber também mandou outra pergunta aqui. A curiosidade dele é sobre os jovens, né? Que a gente falou aqui dos religiosos, né? Você até compartilhou né, que às vezes eles parecem que ficam um pouco fora da realidade. Ele fala sobre a disseminação da religião com a juventude, né? Como é que é esse processo? Está em alta a religião com os jovens, está em baixa? Tem um pouco de diferença entre as comunidades, né? Como é que você podia explicar isso aí para a gente? É bem dividido, né, essa questão. Então, como você tem aí, para quem é menos religioso, vai estar em baixa. E para os religiosos está cada dia mais em alta, né? Eu vejo várias pessoas na minha academia de jiu-jitsu que são estudantes americanos que vêm aqui participar de seminários judaicos, né? Então, para quem tem essa tradição na família, religião está em alta, né? Mas boa parte do país ele é um país que não é religioso, né? Então, nessa área vai estar em baixa. Você tem muito ateu em Israel, né? Parece que é uma contradição, judeu ateu, né? Mas você tem aqui muito judeu ateu. E então vai depender muito da sua comunidade a qual você pertence. Uma coisa importante destacar é que na escola judaica você tem aula de Torá, tá? Deveria ser uma aula de estudar bem a Bíblia, mas você tem para todas as escolas, tanto a liberal como a religiosa, tá? Na religiosa você vai estudar mais a fundo, mas isso também não falta na escola tradicional, tá? Então você tem esse estudo geral da Torá ou do Tanakh, né, que é o Velho Testamento todo, nas escolas. É uma parte importante dos estudos. Ele até mandou aí, e entre os jovens judeus especificamente, né? Ele está falando aqui. Mas é Também como vai você depender. disse, uma religião. É, Sim. Desculpa, pode continuar a pergunta? mas é como você falou, né? A comunidade religiosa judaica ela vai criar os seus filhos já dentro desse mesmo modelo, né? Exatamente. Vai depender muito se você é ou não religioso para você ter esse incentivo na sua vida, né?
De qualquer maneira, aqui, sempre que você quiser partir para o lado da religiosidade, vai ser fácil você encontrar alguém que queira te pegar, né? Agora, como... Olá, Josué, tudo bem? Entrou um grande amigo aí, de muitos anos. Como você tem aqui o lado religioso muito forte, às vezes muito radical, você tem, ao contrário, um lado liberal muito forte, muito radical, entendeu? Acaba uma coisa puxando a outra, entendeu? Então, quem não é religioso, realmente acaba ficando, muitas vezes, contra a religiosidade, por causa, vamos dizer, de alguns absurdos, alguns abusos da religião, né? Às vezes por ignorância também da pessoa que não sabe interpretar os fatos, né? Saber onde está o exagero, onde está a coisa certa, né? Mas realmente existe isso sim, né? Eu estou falando só exclusivamente dos judeus, aí, tá? Sim. Outra pergunta aqui. Só para continuar, o número de religiosos tem aumentado, tá? Então, não está havendo uma secularização. A gente vê gente sendo da religião, sim, mas o número de religiosos tem aumentado, até porque eles têm mais filhos, tá? Com relação a isso, Ilan, a gente via lá casais com 8 garotinhos, às vezes um carrinho com 3, até 4 crianças no carrinho mesmo de bebê. Por que esse povo tem tanto filho, Ilan? Bom, em primeiro lugar, as famílias aqui são, na regra geral, maiores, né? É um país que incentiva você a ter filhos, que quer que você tenha filhos, então é um país muito bom para ter família. As cidades são muito boas para as famílias. Isso é um ponto. Agora, entre os religiosos, eles não podem ter método contraceptivo, né? Eles seguem lá o mandamento à risca de crescer e multiplicar-vos, enchei-vos a terra que Deus mandou lá em Gênesis. Então, como eles não têm aí nenhum método, né, para não ter filhos, então muitos filhos mesmo, né? As famílias normalmente são grandes, né? Isso mesmo. Outra pergunta aqui, como é que faz para se tornar guia turístico em Israel? Você tem que fazer um curso bem difícil aqui, eu ralei nesse curso. Para mim foi mais curto, mas mais difícil que a faculdade de Direito, né? Uau! Bem mais difícil. Para começar, porque era em hebraico, né? Você tem aqui a opção de fazer em hebraico ou em inglês. Eu fiz em hebraico, eu queria fazer em hebraico. Foi bem difícil e você tem que ser cidadão também, né? Então, você sem ser cidadão, eles não deixam você ser guia, embora haja exceções. Se você souber chinês, por exemplo, você vai conseguir ser guia mais facilmente, porque eles precisam de guia em chinês, por exemplo. Né? Português também é uma língua que precisa, mas você vai ter que fazer o curso normal para ser guia em português. Tá? Agora, sem ser cidadão, você não vai conseguir, tá? Como turista, você não vai poder vir aqui fazer o curso e ser guia. Outra pergunta, que se isso aí supre financeiramente, se ser guia turístico em Israel supre financeiramente. Bom, como é que é o custo? Tem que falar um pouco de custo, né? O que é o custo, né? O que é que você quer que seja o seu custo em Israel para saber se supre, né? Normalmente aqui em Israel os dois trabalham, tá? O pai e a mãe trabalham. É muito difícil só um sustentar a família, né? Eu, no meu caso, só eu trabalho. Minha esposa, ela tem questão da música, mas praticamente na questão de sustento sou eu. Ela é dentista e está procurando revalidar o diploma para poder trabalhar, né? Como eu já disse. Mas o turismo pode suprir, sim. É um bom emprego aqui. Não pessoas que estudaram bastante, né? E você tem um bom salário, sim. Dá para você ser um dos pais que sustenta a família com dignidade. Tá? O país é muito caro, tá bom? A moeda está muito valorizada. Você vai pagar aí num aluguel